Salve Maria, muito bom dia. Deus e a felicidade. Pode parecer uma frase simples, talvez até um pouco romântica, mas não é bem isso. Deus, ele é uno, mas ele não é sozinho, ele não é solitário. Então, desde toda a eternidade, Deus, ele é a felicidade, ele é o feliz. Então, o Pai que ama o Filho que ama o Pai, e esse amor que é tão real, tão profundo, é o Espírito Santo. Então, esse amor trinitário, essa felicidade trinitária, não é uma felicidade isolada, egoísta, mas é a felicidade divina, eterna, completa e perfeita. Quando o Senhor cria tudo, o universo, a terra e tudo que há na terra, cria em especial o homem e a mulher. Claro, ele criou também os anjos para participar da sua felicidade. Criou também o homem e a mulher. Só que o homem, em dado momento, desobedece. Ele começa a esquecer que a felicidade está em ele obedecer e amar o Senhor. E ele começa a perseguir outras coisas. E por isso quebra a cara, peca, ofende a Deus, vira as costas para Deus. O mundo de hoje não acredita que Deus é a felicidade, mas que a felicidade é um Deus. E por isso sai procurando a felicidade em qualquer coisa, nas pessoas, no prazer desenfreado, desordenado, bagunçado, na bebida alcoólica, nas drogas, na fama, na ostentação, nos likes, nas curtidas, nos elogios. E por isso o homem vive frustrado, o homem e a mulher. Porque colocam nas coisas, até fiz um comentário hoje no Face, né? Colocam nas coisas e nos outros, nas circunstâncias, nas situações, o dever de ser Deus para ele. Ou seja, muitas vezes nós exigimos das pessoas, das coisas, que nos preencham. Elas nunca vão nos preencher. Uma frase muito conhecida, mas pouco meditada é: o homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Só Deus cabe nesse encaixe. E planifica e transborda. Que Deus é muito maior que isso, claro. Infinitamente maior. E muitas vezes nós caímos na tentação de dizer: eu não sou feliz porque eu não tenho tal coisa. Eu não sou feliz porque tal pessoa não deixa. Eu não sou feliz porque eu não tenho tal pessoa. Eu não realizei tal sonho. E nós vamos pautando a nossa felicidade nas coisas passageiras, nas coisas que são até boas, mas que não são o nosso Deus. Lá em Gênesis, começa falando que Deus criou e vai falando das árvores, das aves, de todas as coisas, e mostrando que elas são criaturas, elas não são Deus. Mas muitas vezes nós confundimos isso. Nós achamos que o sucesso, o prazer, o dinheiro, o bem-estar, a pessoa que eu amo, ela tem o dever, o direito, a responsabilidade de preencher o vazio que está aqui no meu peito, de preencher as minhas expectativas. E isso é um grande engano, é uma armadilha que a nossa carne, que o mundo e que o demônio tenta nos inculcar, incutir na nossa mente. E por isso nós vamos saindo culpando a todos, responsabilizando a tudo e a todos, porque, poxa, como que eu não sou feliz? A culpa é sua. Mas isso está desde o primeiro pecado de Adão e Eva. Adão falou: a mulher que tu me destes. Ele culpou a Deus e culpou a mulher, mas não assumiu o seu erro. Não foi de fato um varão ali para defender a sua esposa. Não defender mentindo, mas admitir: eu errei junto com ela.
mas eu errei livremente. E isso desde Adão até hoje tem acontecido. Nós procuramos justificar os nossos erros, culpando sempre terceiros, culpando sempre os outros. Então, os nossos fracassos, as nossas irrealizações, a nossa infelicidade sempre é culpa de alguém. E não é bem assim. Isso não é verdade. Isso é um engano próprio. Então, tenhamos cuidado, porque nós colocamos um peso no outro que ele não vai poder corresponder de forma alguma. O peso de torná-lo um Deus. Isso é cruel, isso é desumano. Transformar o outro em um responsável pela minha felicidade. Um abraço aí para o Luiz Freire Araújo. Peço que vocês compartilhem, tá bom? Que compartilhem essa live. É um tema simples, mas que hoje, pela nossa imaturidade, a gente não se atenta a isso. Nós preferimos sermos infelizes, como fala o pregador do Papa, Frei Raniero Cantalamessa, nós preferimos ser infelizes sendo independentes de Deus do que sermos felizes dependendo da vontade de Deus. Nós falamos muito de independência, de liberdade, né? E nós achamos que liberdade é fazer o que dá na telha, fazer o que dá prazer, qualquer coisa que vem na nossa cabeça. E nós percebemos que ao longo da história da humanidade, ao longo da nossa história, da história daqueles que nos cercam, que estão próximos de nós, não é assim que acontece. Quando uma pessoa usa mal, usa de forma errada, equivocada a sua liberdade para uma libertinagem, para aprontar o que quer, o resultado não é felicidade, o resultado não é paz, o resultado não é alegria. O resultado é desordem, infelicidade, bagunça, frustração, inquietação, destruição. Nós sabemos disso, mas é preciso refrescar a memória para pontos importantes como esse. Cada vez mais, hoje nós demoramos a amadurecer porque nós queremos tudo nas mãos, tudo pronto. Nós queremos que as pessoas, além de serem, que elas sejam deuses na nossa vida, a gente quer um Deus escravo. Olha, me obedeça, viu, Deus? Eu não gosto de Deus porque Ele não faz os meus sonhos. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não é gênio da lâmpada. Onde você esfrega, você reza lá. Senhor, faça isso. Como se Deus fosse o nosso empregado, como se Deus fosse um escravo nosso, dos nossos caprichos. Interessante que Santo Afonso vai falar, nós rezamos para fazer a vontade de Deus, não para que Deus faça a nossa vontade. Quando Deus faz a nossa vontade, quando que é? Só quando a nossa vontade ela se configura e se assemelha à vontade dele. Santa Teresinha ela falava, né? Senhor, tu sempre fazes a minha vontade, porque a minha vontade é fazer a tua vontade. Isso é um pensamento profundo e muito evangélico, porque Jesus falava que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. No livro de Hebreus fala que o Senhor, ele deu um corpo, né? Tipo, o verbo se fez carne, fala lá em João, né? Senhor, tu deste-me um corpo para cumprir a tua vontade. E eis que eu venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O nosso corpo é lugar da vontade de Deus. Os nossos pensamentos é lugar da vontade de Deus. As nossas palavras, as nossas partilhas, os nossos sentidos, visão, audição, paladar, olfato, o tato, é lugar da vontade de Deus. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas paixões, o nosso humor, o nosso estado de ânimo, né? Que seria um sinônimo do humor. Os nossos afetos, tudo isso é lugar da vontade de Deus. A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa imaginação, a nossa memória, a nossa liberdade, tudo isso, a nossa sexualidade, a nossa alma, a nossa corporeidade é lugar da vontade de Deus. E aí
reside e aí mora a felicidade, em estar unido à vontade de Deus. Mas quantas vezes nós fugimos dessa vontade? Porque nós achamos que Deus é um estraga-prazer, porque Ele não faz o que eu quero. E nós começamos a culpar a Deus e a culpar os outros, porque não realizam os meus sonhos. Tadinho de nós se continuarmos pensando assim. Seremos imaturos, frustrados e infelizes, porque culpamos a Deus e damos ao outro, outorgamos ao outro o direito e o dever de nos fazer felizes. Isso é um engano e um dos maiores enganos. Saiamos desse engano maligno, irmãos. Deus é a felicidade. Deus, somente Ele. Mas qualquer felicidadezinha que você obtém, momentânea, aparente e falsificada, isso não é Deus. Deus, ele é pessoal. Ele é único, Ele é perfeito, Ele é pleno. Ele não é essas coisinhas que passam. Um santo dia para todos. Shalom.